A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez aqui com o canal Despertar e trazendo a terceira parte do tema das duas casas de Israel, certo? Nós vimos anteriormente que foi uma bênção hereditária, passada por Abraão até chegar em Jacó. Jacó teve 12 filhos, e desses 12 filhos de Jacó, eles são introduzidos na terra prometida, né? Depois do êxodo do Egito. E nós vemos que cai uma bênção de Jacó sobre Efraim. E em Gênesis 49, nós temos que atentar para duas coisas. A bênção de Judá, que é da onde vem o Messias, mas também a bênção de Efraim, que é da onde Jacó, inspirado pelo Espírito Santo, ele profetiza algo. Nós vamos ver que em Gênesis 49, a bênção para Judá era que jamais o cetro do legislador iria sair de Judá, ou seja, o cetro do poder, falando do próprio Messias. E na tribo de Efraim, nós vemos que Jacó profetiza que Efraim seria frutífero, multiplicação, ou seja, aqui nós temos um poder, de onde são o Messias, e aqui nós vemos multiplicação de homens, tá ok? Eu vou mostrar aqui como foi o reinado dessas 12 tribos. Nós vemos que até o terceiro rei de Israel, houve reinado sobre as 12 tribos de Israel, certo? O primeiro rei foi Saul, o segundo rei Davi, o terceiro rei Salomão. Esses três reis reinaram sobre as 12 tribos, mas houve uma divisão, certo? 1 Reis, capítulo 4, versículo 20 e 21. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos. Há uma grande coisa interessante aqui no versículo 20, porque fala que eram, pois, os de Judá e os de Israel. Nós sabemos que a casa de Judá é a própria tribo de Judá, mas a casa de Israel é chamada de casa de Israel porque por Efraim foi profetizado o nome de Jacó, que era Israel, trocado lá pelo anjo, certo? Então, muitas vezes a Bíblia vai chamar a casa de Israel não como 12 tribos, ou Israel como 12 tribos, mas Israel como 10 tribos, que é o que nós vamos ver agora, certo? Que foi essa divisão que foi feita. Por isso que havia essa questão do trocadilho de Deus, certo? Vamos aqui para 1 Reis 11. Nós vamos ver que Salomão ele transgride a lei de Deus, mas Deus profetiza a ele que iria rasgar o reino, não dele, por amor de Davi, mas iria rasgar na mão do filho dele. Vamos ler. Por isso diz o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Contudo, não os farei nos teus dias por amor de meu filho, do amor de Davi, teu filho. Então vamos lá para o verso 26, onde vai falar quem é esse servo que seria dado o reino de Salomão, né? Ou seja, Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos, Salomão reinou 40 anos, ambos sob as 12 tribos. Só que no reinado do terceiro rei, Salomão, Deus profetiza pela transgressão dele que iria rasgar e passar para o seu servo. Só queria deixar a casa de Judá, a tribo de Judá, sob o domínio dele, por amor de Davi. Ok? Então vamos lá. Jeroboão, Efraimita. Percebam, Jeroboão, Efraimita, da casa de Efraim. Servo de Salomão, e cuja mãe era viúva, levantou a mão contra o rei. Salomão estava com um pesado jugo sobre as tribos, certo? Então vamos lá para o versículo 29. Sucedeu neste tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías. Um profeta encontrou Jeroboão na casa de Efraim, num caminho, e este se tinha vestido de uma capa nova e estava sós os dois no campo. O profeta Aías encontrou Jeroboão e o profeta estava com a capa nova. Mas o texto vai dizer o seguinte: o profeta pegou a capa nova que tinha sobre si, rasgou em 12 pedaços. Por que ele rasgou em 12 pedaços? Para simbolizar as 12 tribos que tinham na mão do rei. Disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, 10 tribos. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e te darei 10 tribos. Porém, a ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr. Escolhi de todas as tribos de Israel. Ou seja, nós vemos que 10 tribos foram dadas à casa de Efraim. O servo de Salomão, um efraimita. E Judá ficou com uma.
certo? Nós vamos entender cadê a outra tribo, porque eram 12, tá certo? Vamos aqui para 1 Reis 12. Então, eu vou alongar aqui para os irmãos entenderem. Roboão, filho de Salomão, ele estava ainda continuando o reinado de seu pai. Havia só apenas a profetização de Deus para Jeroboão, efraimita. Então aqui nós vemos agora Roboão, que está ainda sob o domínio das 12 tribos, mas há uma profecia sobre ele que engloba Jeroboão, que é da casa de Efraim, certo? E dessa partilha será dividido uma tribo para Judá e 10 tribos para Efraim. Mas só que falta uma tribo, vamos entender onde está essa tribo. A partir aqui do versículo 17, onde o povo ele se revolta contra Roboão, certo? Porque ele aumenta mais ainda o jugo que Salomão tinha sobre as tribos. E vamos seguindo. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Tudo ok. Então o rei Roboão enviou, aqui é uma questão de pagamento. Versículo 19. Assim, Israel se manteve rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Foi a questão que eu falei, que Roboão aumentou o jugo de seu pai, e as tribos de Israel, 10 tribos, se revoltaram contra Roboão, certo? E vão para as suas casas. Só que Roboão fica com a casa de Judá, em seu domínio. Versículo 20. Tendo ouvido todo o Israel que Jeroboão, da casa de Efraim, servo de Salomão, tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Quando ele fala todo Israel, é quem? As 10 tribos. Porque uma tribo estava com Roboão. Ou seja, Jeroboão reinou a partir desse momento sobre as 10 tribos de Israel. Certo? Versículo 21. Vamos aqui. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Ou seja, Roboão se uniu com a tribo de Benjamim. Por isso que Paulo, lá na sua carta, ele vai falar o seguinte: eu sou judeu, só Judá poderia ter judeus, mas sou da casa de Benjamim, porque houve uma união entre a casa de Judá e a casa de Efraim, de forma que ficaram 2 tribos no poder de Judá e 10 tribos no poder de Efraim, sendo dividido o reino entre casa de Efraim, casa de Judá, casa de Israel. Percebe? Vamos lá, continuar. Porém, veio assim, Benjamim e a tribo de Benjamim e a casa de Judá estavam se organizando para destruir e tomar o reinado das 10 tribos novamente para Roboão. Mas olha o que é que Deus vai levantar um homem e vai dizer. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, rei de Judá, em toda a sua casa e a casa de Benjamim, ou seja, fale as 2 tribos. Assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. 10 tribos. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram para as suas casas. Então percebam, irmão. As 10 tribos ficaram sendo chamadas de casa de Efraim e casa de Israel. Reino do Norte, com capital em Samaria. Certo? As 2 tribos, Benjamim e Judá, se uniram de forma que ficou conhecido como a casa de Judá, Reino do Sul, capital de Jerusalém. E a partir desse momento, os 2 se tornaram de 2 reinos, certo? Então vocês vejam que tudo isso foi obra de Deus, até o rasgar da mão do filho de Salomão, porque tinha que ser dado às 10 tribos a um efraimita, para que as profecias fossem chamadas, certo? Então nós temos que entender que a divisão do reino não foi pelo apenas o pecado de Salomão, mas tinha uma profecia de multiplicação por 10 tribos, que nós vamos ver por que 10 tribos, desde Abraão. Nós vemos que aqui nós temos uma profecia de multiplicação, por isso 10 tribos. E aqui nós vemos 2 tribos, apenas falando de poder, que Deus se manteve com Judá. Ao decorrer do tempo, Israel, as 10 tribos, elas foram se prostituindo, e os reis da Assíria tomaram, o rei da Assíria tomou as 10 tribos de cativeiro. E posteriormente, Judá também, o reino do sul, foi tomado de cativeiro pela Babilônia. Só que houve uma coisa bem inusitada e diferente entre as duas.
as 10 tribos foram espalhadas pelo mundo, de forma que se misturaram não apenas em territórios físicos, mas consanguíneos. De forma que quando voltaram para o Reino do Norte, ninguém sabia quem eram as 10 tribos. E existem escritos rabínicos judeus que mostram, e eles mesmos falam, que as 10 tribos nunca voltaram. Mas as tribos do sul, as 2 tribos, quando foram para a Babilônia, eles se manteram puros. Por isso que no capítulo 4 de João, do Evangelho segundo João, nós vamos ver que a mulher samaritana, ela pergunta onde deveria ser a adoração. No Monte Gerizim ou no Monte Sião? Percebe? Então o que eu quero dizer é que tudo isso foi arquitetado por Deus. E ele mesmo fala, não contendereis com seus irmãos, porque eu é quem fiz isso. Então no próximo vídeo nós vamos saber por que teve que haver essa divisão, para que todas as profecias do povo que foi jogado nas nações e se misturaram, voltassem como o povo de Deus. Então irmãos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo. Amém.